A gente passa a semana inteira aqui em Brasília nessa atividade que eu reputo eletrizante e às vezes infernal, de sessões de comissões, sessões plenárias, discussões e encontros fora da casa. E a gente tem pouca oportunidade de conviver com o mundo exterior, que é o Brasil real. Daí a importância da ida às bases, coisa que eu cultivo com pertinácia, e é o meu estado, porque lá é que a gente recebe as pessoas, a gente vai à rua, a gente percebe o nível de satisfação ou de insatisfação dos brasileiros e pode desempenhar bem, em função daquilo que a gente ouve, não por ouvir dizer, mas daquilo que a gente ouve. Nesse fim de semana em Natal, eu ouvi alguns depoimentos interessantes sobre o Brasil real, sobre aquilo que os brasileiros estão pensando, a percepção real. No sábado de manhã, um amigo meu chegou na minha casa sem avisar para conversar, trocar ideias. E me disse que estava chegando da feira de São José de Mipibu, que é um município que fica a pouco mais de 30 quilômetros de Natal. Hoje é muito perto porque há uma estrada de pista dupla que liga Natal a João Pessoa e Recife, e você ir ou voltar de ou para São José é pouco mais do que um passeio. De modo que ele que mora em Natal foi à feira de São José, é uma feira movimentada, onde se compra e vende muita coisa e onde ele vai sempre com frequência. E ele me disse que, conversando com o fornecedor de ovos dele, o fornecedor havia dito que semana passada a caixa, eu pensava que ovo se vendesse em dúzia, não, a caixa de 30 unidades, aquela caixa com cada ovo guardado numa peça prensada de papelão. Custava R$ 7,00 e agora estava R$ 7,70. E ele perguntou por que em uma semana 10% de reajuste. E o vendedor disse que era decorrente da inflação dos custos dele. Ele cultivava ou comprava ovos de alguém que tinha um aviário, que consumia energia elétrica, e os ovos vinham até o local da feira em caminhão ou em caminhonete que consumia combustível. Tanto a energia elétrica como o combustível subiram, então ele tinha que aumentar o preço da caixa de ovos. Em uma semana, 10%. Não se justificava, não foi 10% em uma semana. Chama-se o vírus inoculado da inflação de expectativa. Mas ele conseguia ainda vender. Em seguida, um outro amigo me disse que tinha um filho que é veterinário, que atende nas fazendas, bom veterinário, cirurgião, e tem a clientela dele, a quem ele visita, e de quem cobra a consulta. E a consulta dele não era mais possível ser feita pelo valor da consulta de um mês atrás. Eu disse, por quê? Disse, porque o meu filho tem a consciência, e ele é veterinário, ele tem um raciocínio elaborado, tem uma avaliação crítica, e ele disse que precisa aumentar o valor da consulta dele. Só que se ele aumentar o valor da consulta dele, ele perde clientela, porque o produtor rural não tem renda suficiente para pagar o aumento da consulta. Um consegue vender a caixa de ovo de R$ 7,70, que era 7, ainda consegue vender. O outro, porque vende serviço, e quem compra o serviço tem que ter renda e tem competição, não consegue vender. Então, 2 níveis de insatisfação. Um profissional, cujo valor da consulta ele precisa levantar, porque ele tem uma caminhonete que consome combustível, e o combustível subiu de preço e vai subir mais ainda.
E ele não consegue aumentar o valor da consulta e vai começar, a cada semana que passar, a ter a sua renda diminuída e o seu nível de insatisfação aumentado. Senador Ataídes, curioso, foi o que eu li num jornal da minha cidade, que publica maciçamente anúncios, e me chamou a atenção. Anúncio de venda de ar-condicionado. Era uma quantidade imensa de anúncios de venda de ar-condicionado usados. Sabe por quê, senador Cristóvão? As pessoas que ouviram a presidente Dilma, no ano passado, numa cadeia de rádio e televisão, dizer que a tarifa de energia elétrica ia cair 20%, estão agora apavorados, senador Ricardo Ferraço, com a perspectiva de aumento, ao invés de diminuição de 20%, já aumentar 40%. E estão apavorados e querendo se livrar de uma coisa que compraram, estão pagando a prestação e o uso é um ônus para o bolso dele. Ele não tem possibilidade, não tem renda, não tem status, não tem condições de ter aquilo que comprou por um aceno irresponsável. Comprou porque havia financiamento, que agora está muito mais caro, porque a taxa de juros cresceu, e comprou porque a energia, dizia a presidente da República, ia ser 20% mais barato. Queda e coice. Nem a energia elétrica ficou mais barata, pelo contrário, ficou mais cara, e o bem que ele comprou passou para ele a ser um problema, um estorvo. Ele estava com dificuldade em pagar a prestação e pagar a conta de energia elétrica e se viu compelido a anunciar para vender. Em seguida, eu assisto e leio na internet o noticiário da festa dos 35 anos do Partido dos Trabalhadores. Assim como eu, milhões de brasileiros devem ter visto pela televisão, ouvido pelo rádio, ouvido na internet. Uma coisa que causou estranheza e impactou a cada um de nós que tem um sentido ético presente, a chegada do tesoureiro do PT, que está envolvido, e dizem que muito envolvido na Operação Lava Jato, era o estafeta de um volume de recursos monstruosamente grande, é o que se diz, de recursos do processo do Lava Jato para o Partido dos Trabalhadores, sendo recebido e ovacionado na festa dos 35 anos do PT, e sendo desagravado pelas figuras mais importantes do PT, a começar pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Isso, evidentemente, que deve ter indignado um mundo de brasileiros. Um mundo de brasileiros. Que devem ter se indignado, claro, em seguida, com a notícia da substituição da presidente Graça Foster por um novo presidente da Petrobras. Senador Cristóvão, eu tenho certeza que Vossa Excelência, que é um homem puro e que deseja o melhor para o Brasil, que não deseja o mal para ninguém, para partido político nenhum, porque Vossa Excelência sabe que todos nós moramos aqui, o que nós queremos é o melhor para o país onde nós moramos. Deve ter ficado Vossa Excelência indignado com a substituição da presidente Graça Foster por uma outra pessoa que está lá por um critério ou por um mérito único, ser da confiança da presidente da República. Como é que o mercado reagiu? Pessimamente, as ações da Petrobras caíram. A credibilidade da empresa entrou em xeque profundo. Por quê? Porque se esperava que a presidente da República, que teve a magnífica oportunidade de se recuperar, colocasse ali uma pessoa acima de qualquer suspeita, sem vinculação nenhuma com o Palácio do Planalto, que indo para lá passasse para os brasileiros a informação. Agora sim, agora vai para lá um gestor, alguém que vai abrir a caixa preta da Petrobras e vai mostrar que Dilma não tem nada a ver com isso. Vai mostrar que Dilma não tem nada a ver com isso, que o que se fez lá é o que ela diz, um magote de trapalhões que estão imundiçando o maior patrimônio estatal do Estado brasileiro, que é a Petrobras. Ao invés disso, de colocar lá uma pessoa com perfil de independência, com competência, e que passasse para o mercado e para os brasileiros, que a Petrobras ia ser gerida para valer e não ia ter ninguém para blindar os malfeitos do conhecimento da opinião pública, vai para lá uma pessoa
da copa e da cozinha do Palácio do Planalto. Resultado, a indignação do veterinário, a indignação do vendedor da caixa de ovos, a indignação do anunciante do ar-condicionado, o indignado que leu na internet a ovação ao tesoureiro do PT, que foi coberto de honras na festa dos 35 anos, aos indignados do Brasil inteiro, que viram na substituição da Petrobras a marca patente de que tem algo estranho no ar, além dos aviões da carreira. Isso se soma à legião de indignados que se manifestaram numa pesquisa de opinião pública e que mostraram a maior inversão que eu já vi na minha vida de popularidade de alguém que exerce vida pública. De índice positivo mais 20 para índice negativo de menos 20 em questão de 1 mês e meio. Decorrente de quê? Da indignação, decorrente da frustração, decorrente da decepção de pessoas que votaram ou não votaram, mas muitas que votaram e que se sentiram enganadas. Na verdade é isso, e desejo com muito prazer conceder a parte que acho que me solicita o senador Cristóvão Buarque. Senador Zé Agripino, eu quero retomar ao que o senhor falou dos compradores de ar-condicionado, que compraram pensando numa tarifa elétrica e instalaram com outra tarifa. Esse comprador, ele é um exemplo de milhões, senador Paim, milhões de pessoas que acreditaram na promessa vinda do marqueteiro João Santana e que caíram nas mãos das verdades financeiras do ministro da Fazenda. E é isso que está irritando a população. O que hoje gera a queda da popularidade da presidente tem a ver com a corrupção da Petrobras. Mas a corrupção já tinha na eleição e ela ganhou. O que realmente deve estar abalando é a contradição profunda entre o discurso do Santana e o discurso do Levi. E nós sabemos que grande parte do discurso do ministro da Fazenda tem que ser por aí mesmo. Eu não estou aqui nem criticando absolutamente. O que eu estou aqui reclamando é que não se pode fazer uma eleição séria prometendo uma coisa e fazendo outra. Paga-se um preço muito alto. E a presidente está pagando esse preço. Agora, some-se a isso o fato de que a herança foi feita por ela. Some-se a isso o fato de que o quadro da economia é trágico, e o senador Ataídes é um dos que, como eu, alertamos tanto que isso ia acontecer. Tantas vezes a gente falou aqui no problema que a economia, que era visível. Eu costumava dizer, a economia está bem, mas não vai bem. Estou falando 3, 4 anos atrás. E éramos ridicularizados, ironizados. Aqui as pessoas tratavam a gente do PT como se nós fôssemos uns loucos desvairados, torcendo contra. A gente torcia a favor, a gente queria alertar. Mas a euforia levava à esnobação. A euforia cega em política. Talvez o maior inimigo de um político seja a euforia. Ele tem que ter muito confiança. Euforia, não. Mas a euforia tomou conta e não permitiu ver a realidade. E mentiram. E o povo está percebendo a mentira. Esse cidadão que compra o ar-condicionado pensando numa tarifa e instala pagando outra tarifa, é apenas um símbolo que o senhor usou muito bem, uma metáfora da realidade do consumidor brasileiro, que é uma metáfora do eleitor brasileiro. E aí vem minha preocupação. Aonde vamos com isso? Hoje eu liguei para o senhor, perguntando, onde é que nós vamos? O que é que a gente vai fazer? Qual é a nossa ação diante dessa insatisfação geral que está por aí? Vamos navegar nessa insatisfação, mas aonde vai levar isso? Ou vamos cobrar do governo que caia no real e na real? E entenda que estamos caminhando para um abismo.
um abismo de proporções profundas que vai atrair todos nós. Não vai ser só o governo, nem vai ser só o PT. São todos nós, políticos. A mesma pesquisa que deu a vasta popularidade mostrou que os partidos não são respeitados. Não é só o PT, não. Todos são desrespeitados hoje na opinião pública. Hoje eu falei aqui, quando estava o senador Cássio, e aqui ele se referiu a 3 senadores do PT, eu gostaria que ele descesse dali e, junto com os 3 senadores, começasse a conversar qual é o caminho que a gente vai encontrar para puxar esse governo para a real, que, afinal de contas, temos ainda 47 meses dele. Quando eu pronunciei o meu voto no Aécio Neves, eu dizia, entre outras coisas, é que ele chega com aquilo que a democracia oferece aos governantes novos, uma lua de mel. E a presidente chega com um casamento velho. E não vai ter lua de mel. Não teve. Não teve. Some-se a isso a traição desse casamento ou prometer uma coisa e fazer outra. Então, essa situação merece de todos nós uma reflexão. E eu quero deixar aqui que não vejo o Congresso com condições fáceis de fazer isso sob o comando do senador Renan Calheiros. Ele abdicou do seu papel de coordenador do Congresso na busca de uma solução num dos momentos mais graves da história da República Brasileira. Ele abriu mão aqui. Não ao ganhar. Abriu mão no dia seguinte, quando fez toda aquela jogada de assumir todo o controle da casa, que ele ainda vai tentar nas comissões, provavelmente. Ainda vai tentar na próxima semana ou nessa. Então, senador, o senhor é um dos líderes dessa casa. Nós todos somos líderes desse país. A gente tem que encontrar um caminho, porque esse governo não vai encontrar sozinho. Nós temos, ao mesmo tempo, não podemos passar por cima de um governo que foi eleito, está aí, existe. Perdemos a eleição, os que votamos em outra alternativa. Para onde é que nós vamos? Dizer que o povo é golpista porque está falando em impeachment, não é verdade. Agora, incentivar o impeachment, senador Paim, nesse momento, também não é o correto. Não é o correto. Uma democracia que a cada 4 presidentes faz um impeachment, que faz 4 presidentes só do último, não é uma democracia respeitada pelo povo. O povo vai votar pensando, não der certo, a gente tira. E aí acaba o conceito de mandato. É um desafio que nós temos. E nós temos que encontrar uma saída, nós temos que dialogar, nós temos que procurar encontrar o caminho e sabendo que dificilmente vai encontrar uma liderança na pessoa do presidente do Congresso. Senador Cristóvão. Senador Agripino, me permite só um nível de esclarecimento. Todas as informações que nos chegaram, que nas comissões será respeitado o princípio da proporcionalidade. Só para contribuir ao debate, inclusive, aqui na mesa ontem. Me desculpe uma coisa, senador. A proporcionalidade, eu, como eleitor do Luiz Henrique, respeitei. O Luiz Henrique é do PMDB. Claro. Eu não respeitei, por uma questão de marcar posição, 4 anos atrás com o Randolph, 2 anos atrás com o Tax. Porque tinha que manifestar posição aqui, tem gente que é contra isso. Então, não respeitamos. Dessa vez a gente respeitou. Porque se a proporcionalidade é o seguinte, o maior partido, ao escolher um nome, ele tem que ser ratificado, então não precisa de eleição. Ele reúne os seus senadores do partido, diz o presidente é fulano de tal. Não precisava fazer a palhaçada de uma eleição. Se fez uma palhaçada de eleição, que não fosse palhaçada, nós temos que votar. Se queremos a proporcionalidade, votemos em candidatos do partido majoritário. E eu fiz isso. Votei num candidato respeitabilíssimo do PMDB, chamado Luiz Henrique. Então eu respeitei a proporcionalidade. Eu não quero atrapalhar a fala de Vossa Excelência, mas nós temos tempo hoje. Mas a candidatura avulsa é legítima. E quando não é o nome indicado pelo partido, é uma candidatura avulsa, não importa se é do mesmo partido. Mas o princípio da proporcionalidade, baseado no regimento, o partido que indica o nome. E se alguém do partido discorda, ele lança uma candidatura avulsa. Eu defendo sempre o princípio da proporcionalidade e acho mais do que justo que nas comissões isso aconteça. Senhor presidente, essa é uma discussão à látera e eu espero que a razão volte a imperar nas discussões nessa casa. Agradeço a
manifestação sempre muito equilibrada, sempre muito sensata do senador Cristóvão Buarque, que no meio do seu discurso faz o adendo que provoca a manifestação do senador Paim, que é um petista equilibrado, sereno, corajoso e bem informado, e que deve ter informações suficientes para dizer o que disse da presidência do Senado, que na escolha das comissões a proporcionalidade que deveria ter imperado na composição da mesa vai imperar na escolha das comissões. Mas o que eu quero, pegando o gancho do que o senador Cristóvão Buarque disse, e na conclusão que ele falou, senador Cristóvão, quando eu desembarquei no aeroporto de Brasília, a Brasília que ele elegeu o senador, tem no portão de desembarque aquela defensa e ficam represadas muitas pessoas, homens, mulheres, crianças, e às vezes me cumprimentam, mas dessa vez, agora, domingo à noite, eu vinha com a minha esposa. Uma senhora moça, seus 45, 50 anos, partiu para mim. Ainda bem que eu estava com a Anitta do meu lado e disse, sou apaixonada por você. Apaixonada civicamente. Eu digo, opa, pelo que você diz, eu, como não acredito mais nesse governo, tenho que cobrar de vocês da oposição. Veja a profundidade daquela declaração. Uma pessoa do povo. Ela até disse o que ela é paraense, é funcionária de alguma coisa aqui em Brasília, mas ela começou a falar coisas conexas e dizendo que não cobrava nem esperava mais nada. Veja o nível de decepção dela. Cobrava da oposição o que é que nós íamos fazer. E aí eu quero dizer, senador Ricardo Ferraz, a Revolução de 64 só ocorreu depois das movimentações de rua. O impeachment de Collor só ocorreu depois das manifestações de rua. A insatisfação dos brasileiros é um fato, é um copo que está enchendo, está quase cheio. Inflação de 1,4% ao mês, a de janeiro. Taxa de juros aumentada de uma lapada no Copom de mais 0,5%, fazendo com que aquele Eldorado de financiamentos dos ar-condicionados, dos carros, de tudo isso vai ser coisa do passado. A decepção com a Petrobras, as joias da coroa. O PIB, o que a Banca Internacional espera é que esse ano o Brasil tenha inflação de 8% e tenha crescimento de PIB 0%. Então, o desastre está em curso. A insatisfação está em curso. Cabe a nós, eu vi vários discursos falando sobre impeachment. O que parecia há 2 meses atrás um palavrão, hoje é tema de articulistas equilibrados, moderados, dos grandes jornais, das revistas, das televisões, das rádios do Brasil, que falam claramente em impeachment. Em função de quê? Daquilo que eu estou ouvindo na rua, da insatisfação dos brasileiros. É um copo que está enchendo. Está aí feita na internet um apelo, uma convocação para o dia 15 de março para movimentos de rua, de protesto. E o governo não acorda, o governo nomeia na substituição da Petrobras, nomeia uma pessoa alinhada com ele, para blindar ele. Teve a única, singular oportunidade de esvaziar o grande balão da crise, de botar lá uma pessoa absolutamente descomprometida com os interesses, pelo menos vistos por parte da opinião pública, os interesses do PT ou do governo. Que se colocasse lá uma pessoa isenta, completamente isenta, para colocar acima de qualquer coisa o interesse da Petrobras, do Estado brasileiro e do acionista da Petrobras, perdeu a oportunidade. Botou um homem afeito a números, a equações financeiras, comprometido com as linhas e as diretrizes do Palácio do Planalto. Qual é o nível de confiança que se pode ter num governo como esse? Cesteiro que faz um cesto, faz um cento. Essa é a linha. Então, a insatisfação popular é um processo crescente. O que vai acontecer em 15 de março? Eu não sei. O que eu sei é o que eu estou ouvindo. Na saída do aeroporto, do vendedor de ovos, do anunciante do ar-condicionado, do veterinário que está sufocado,
dos aumentos de combustível. O veterinário me disse, eu estou pagando a conta dos ladrões. Eu digo, como? A Petrobras, no momento em que o preço do petróleo no mundo inteiro cai, a Petrobras sobe de preço. Por conta de quê? Daquilo que eu estou vendo. Dos desvios. Então, eu vou pagar, com a aprovação da minha profissão, eu vou pagar o preço dos ladrões da Petrobras? Isso gera a indignação. O copo está enchendo. E uma coisa que eu quero dizer é que, com absoluta responsabilidade e consciência, nós da oposição não vamos provocar nenhum cataclisma. Agora, nós não vamos nos apartar do sentimento popular. Nós vamos sintonizar, sim, o sentimento popular, de modo a levar este país para o seu porto seguro. O Brasil é um país com potencialidades formidáveis. Se você atacar a raiz dos problemas, se você cortar o gasto público de verdade, você não precisa aumentar a carga de impostos para tornar o Brasil um país ainda mais incompetitivo. Se você atacar de frente a questão da ética, combatendo para valer a corrupção, fazendo substituições corretas, você vai sinalizar credibilidade para a opinião pública. Do contrário, você vai remar contra a maré, vai ficar contra a opinião pública. E nós não. Nós vamos, com equilíbrio e com sensatez, caminhar ao lado do povo.